Na manhã de 19 de dezembro de 1943, a ofensiva russa em Orsha estava em seu 7º dia. O 5º Batalhão de Destruidores de Tanques Pesados avançou rapidamente para a frente em uma marcha forçada, pronto para servir como brigada de incêndio móvel em resposta à ofensiva. O tenente Albert Ernst liderou o pelotão Nashorn, integrante da 1ª Companhia do 519º. Emocionado, o tenente Ernst estava prestes a ter seu primeiro gosto de combate no novo e formidável destruidor de tanques, enquanto o levava para o campo de batalha. Seu treinamento impecável levou à grande oportunidade de operar os poderosos destruidores de tanques Nashorn, armados com suas temidas armas de 88. O destruidor de tanques tinha um chassi Panzer IV com uma superestrutura fixa que abrigava o impressionante canhão de 88 mm, lembrando um colossal elefante pré-histórico. O tenente Ernst comandava um pelotão de 3 destruidores de tanques Nashorn naquele dia. O veículo de Ernst era chamado de Falcão, enquanto os de Hohmann e Fresenk eram Abutre e Águia, respectivamente. A missão deles era se espalhar por toda a extensão da montagem russa Aryan. Em minutos, as 3 equipes de Nashorn, com o tenente Ernst, estavam prontas junto aos veículos. Com o potente motor acelerando, os 3 destruidores de tanques avançaram em formação de cunha, em direção ao som estrondoso dos disparos de artilharia. A tripulação se preparou para o confronto iminente dentro do compartimento de combate aberto. Conforme o fogo de artilharia se aproximava, altos geysers de terra jorravam diante deles. Tufos congelados de terras uniam pelo ar, intensificando o campo de batalha. Vira para ordenar que dirijam direto aos impactos. Ao meio-dia, chegaram à vila de Vitebsk, que estava no centro do fogo de artilharia em andamento. Chamas irrompiam da vila, e o vento leste cortante empurrava nuvens negras amarelas de fumaça e chamas em direção aos 3 destruidores de tanques. O tenente Ernst entrou no posto de comando acompanhado pelo oficial de infantaria, sendo informado sobre a melhor posição para uma emboscada. Depois, ele voltou a caminhar pelo campo. Logo, Hohmann e Fresenk, comandantes dos outros destruidores de tanques, aproximaram-se dele. Ele os informou que os russos mobilizavam novas divisões para capturar Vitebsk e eliminar o obstáculo que a cidade representava para a sua frente. Ernst apresentou o plano. Avançariam até a linha de colinas e assumiriam posições de casco para baixo na encosta oposta para vantagem tática. Eles seguiram o planejado, alcançando a linha de colinas e se posicionando de modo que apenas as superestruturas dos destruidores de tanques se projetavam acima do cume. Deste ponto de vantagem, eles tinham um campo de tiro claro no plano abaixo. Os 3 Nashorns estavam espalhados lateralmente, cerca de 100 metros de distância entre si. Com os motores desligados, eles estavam totalmente sintonizados com o estrondo e barulho crescentes do bombardeio contínuo de artilharia. Falcão para todos prontos? Perguntou o tenente Ernst. Um após o outro, os comandantes confirmaram que estavam prontos. Subitamente, o fogo da artilharia intensificou-se ainda mais. Albert Ernst reconheceu este sinal ominoso, tirando de sua experiência durante o inverno de 1941-42 perto de Moscou, e o período subsequente. Ele sabia que os russos estavam prestes a atacar. Poucas rodadas atingiram perto dos destruidores de tanques, estilhaçando o solo congelado e tremendo o chão.
Enquanto isso, as posições alemãs eram implacavelmente marteladas por aço de inúmeras armas. Os granadeiros da 4ª Divisão de Infantaria aguentaram 30 minutos de intenso fogo inimigo. Sob a chuva de tiros, eles se aproximavam dos destruidores de tanques. Uma explosão ocorreu a apenas 30 metros à frente de Falcon, fazendo com que os homens se agachassem, enquanto torrões de terra atingiam a armadura frontal. Subitamente, o fogo inimigo parou. Ernst usou seus binóculos para observar as densas massas de soldados do Exército Vermelho reunidos em frente à vila de Suraj, ocupada pelo inimigo. Entre eles havia pontos escuros compactos que ele logo identificou como T-34 e KV-1. Eles estão vindo, preparem-se. Ernst alertou sua equipe para o ataque iminente. Com a primeira rodada carregada, o sargento artilheiro Colony apontou o canhão na direção das forças soviéticas que avançavam. O tenente ordenou para não atirar ainda. Aguarde até termos certeza de que podemos acertar um por rodada. Vamos deixar que eles tenham isso. Em pé na plataforma à esquerda e um pouco atrás, o tenente tinha a vantagem da melhor visão, mas também estava exposto ao risco de fogo de metralhadora e artilharia. Ele olhou para a esquerda e para a direita, confirmando que Buzzard e Eagle estavam preparados para desencadear seu poder de fogo também. Enquanto isso, os tanques soviéticos sumiram em uma área de floresta, severamente atingida por tiros de artilharia. A tensão cresceu enquanto antecipavam o retorno dos tanques, colocando-os no alcance efetivo dos Nashorns. A tripulação dos destruidores de tanques já ouvia os sons ameaçadores e rugidos dos tanques inimigos se aproximando. Os tanques soviéticos logo alcançariam a linha principal de resistência alemã, onde os granadeiros aguardavam em trincheiras geladas, prontos com suas metralhadoras. O tenente Ernst posicionou-se atrás da mira telescópica, focado e inabalável. Num instante, ele percebeu que aquele era o momento deles. Tanques surgiram ao longe, da faixa de floresta devastada. 10, 15, 20, e mais seguiram em rápida sucessão. Falcão para todos, alcance de 1800. Ernst comandou enquanto a tripulação ajustava a mira e verificava os alvos. Atirem quando prontos, ordenou ele, pronto para liberar seu poder de fogo. O sargento Colony pressionou o botão de disparo, e o primeiro projétil rugiu para fora do longo cano do 88. O destruidor de tanques balançou com um forte recuo. Este era o momento para o qual haviam treinado incansavelmente, e agora, enfrentando o inimigo, tinham que provar seu valor ou encarar consequências terríveis. O projétil atingiu com precisão o primeiro T-34. Com eficiência notável, o carregador SAD já havia preparado e colocado o próximo projétil na câmara. Chamas irromperam do T-34 atingido. De repente, toda a falange de tanques atacantes parou abruptamente. Buzzard e Eagle dispararam suas armas quase simultaneamente, os tiros soando como uma única explosão. Os destruidores de tanques continuaram seus ataques letais com precisão, causando confusão entre as forças soviéticas. A tripulação reajustou a mira, e Colony definiu com confiança a nova distância. Outra correção, o alvo travado no local, e sem hesitação, fogo. O tiro atingiu seu alvo, atingindo o casco do tanque inimigo. Engolfou o tanque enquanto ele sucumbia ao poderoso golpe. Com a adrenalina a mil, os 3 destruidores de tanques aceleraram os disparos.
Os tanques inimigos revidaram os disparos, tentando evitar a situação crítica. Os 3 Nashorns, armados com seus 88 mm de cano longo, continuaram a despejar fogo nos tanques soviéticos atacantes. Com a intensificação da batalha, mais tanques inimigos eram atingidos, pegando fogo ou recuando para a segurança da escuridão protetora da floresta. De repente, granadas choveram no terreno elevado, sinalizando que a artilharia inimiga havia encontrado um novo alvo. Os disparos impactaram perigosamente perto dos 3 destruidores de tanques, e o caos irrompeu ao redor. Olá? O carregador Rudolf Satai recarregou rápido o ponto 88. O canhão rugiu novamente, e a cápsula do projétil ecoou pelo mecanismo do ejetor, caindo ruidosamente no chão. Ao mesmo tempo, um tanque inimigo explodiu em chamas quando sua munição detonou, virando um caixão de aço. O tenente Ernst focava unicamente em eliminar os tanques que tentavam romper as trincheiras congeladas, ou invadir as covas de raposa, na principal linha de resistência alemã. O combate continuou, e as ordens de Ernst, claras e concisas, não deixaram dúvidas entre os soldados. Eles estavam totalmente confiantes em acabar com este assalto blindado. Com a chegada da escuridão, os tanques inimigos foram desaparecendo, deixando para trás 8 companheiros danificados e inoperantes. A tripulação de um deles derrubou 6, enquanto as outras 2 tripulações contabilizaram 1 cada. A infantaria russa também recuou. Alguns grupos ficaram em terra de ninguém diante das linhas alemãs, talvez esperando outro assalto. Nuvens de fumaça pairavam sobre eles, como sombrios memoriais de suas forças derrotadas. Enquanto isso, as tropas soviéticas se reagruparam em Sir Ash, preparando-se para o próximo passo. Os alemães se contentaram com rações frias, e o chá que carregavam nas cantinas foi aquecido nas placas do motor. Perto da meia-noite, os 3 destruidores de tanques se realocaram para novas posições na colina, juntando-se aos granadeiros para reforçar a defesa. Às 0h05, a tripulação ouviu o inconfundível barulho de chocalho e estrondo. Logo, as chamas cintilantes dos escapamentos de um tanque inimigo surgiram na escuridão. O tenente Ernst rapidamente examinou o terreno, confirmando o que suspeitava. Tanques avançavam com densas massas de infantaria, sinalizando um novo ataque inimigo. Atenção! Abutre, engaje-o da direita e águia, engaje-o da esquerda. Confirme seus alvos. O tenente Ernst emitiu comandos urgentes. Identificado, relataram os comandantes quase simultaneamente, olhos fixos nos alvos confirmados. Não atire até termos certeza, reiterou o tenente Ernst. Eles aguardaram pacientemente, até que o grosso dos tanques inimigos parasse. Chamas irromperam dos canhões de 76 mm dos tanques inimigos, indicando que estavam prontos para a batalha. Acton, a meu comando, fogo! Os 388 dispararam em perfeita sincronia. Os projéteis uivaram pelo ar em direção ao inimigo, atingindo a armadura de aço com grande força, incapacitando 3 tanques de uma vez. Apesar de incapacitados, 2 dos tanques inimigos continuaram a revidar desafiadoramente. Novamente, o campo de batalha ecoou com explosões de canhão, o tilintar de ejetores de cartuchos e o estrondo de projéteis perfurantes atravessando o aço. Um tanque inimigo avançou corajosamente por uma depressão, indo diretamente na direção deles. O primeiro disparo passou bem por cima da torre, quase a atingindo.
A torre girou rapidamente, e o longo canhão se virou para enfrentar os destruidores de tanques. Em um instante, um clarão irrompeu do cano do canhão do T-34. 2 segundos depois, o destruidor de tanques Eagle próximo foi atingido em cheio. Ernst viu a tripulação do Eagle deitada no chão, e infelizmente, o sargento Frezenk estava morto. O segundo tiro do inimigo foi certeiro, atingindo a torre do T-34 e explodindo a do casco do tanque, que caiu a 10 metros de distância. Simultaneamente, Buzzard derrubou outro T-34. Com esses acertos bem-sucedidos, o ataque de tanques inimigos desmoronou, encerrando seu assalto. Os destruidores de tanques destruíram mais 6 tanques russos, totalizando 14. O tenente Ernst foi creditado por abater 8 deles. Os granadeiros limparam a área da infantaria inimiga e recuaram 200 metros perto do morro do cemitério. Eles saíram rápido e avançaram com cautela para a terra de ninguém. Não encontraram russos, e parecia que não haveria mais ataques naquela noite. Após a noite, os Nashorns danificados foram reparados, e estão prontos para a operação. Ernst e seus homens souberam que todo o batalhão, junto com a companhia Tiger do 5º Batalhão Pesado de Panzer, destruiu com êxito 60 tanques inimigos. Os 3 Nashorns do tenente Ernst foram responsáveis por notáveis 14 vitórias. Após um dia cheio de eventos, os exaustos tripulantes retornaram aos alojamentos, se acomodando na palha, e logo caindo em um sono necessário e merecido. O tenente Albert Ernst, conhecido como Tigre de Vitebsk, foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 22 de janeiro de 1944, por seu impressionante total de 55 abates, incluindo 25 tanques inimigos e várias armas antitanque. Durante a guerra, Albert Ernst obteve 75 abates, tornando-o o maior destruidor de tanques na decisiva Batalha de Inverno por Vitaels.